Rapaz, mas o que é essa tal da taxa Selic mesmo, hein? Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, depois daquele vídeo que eu gravei no domingo, chegou um amigo meu e perguntou assim: Fortes, o que é a taxa Selic? E eu vi que tem muita gente que não sabe, eu mesmo não sabia o que era a taxa Selic antes de ter terminado a faculdade. Então vou fazer um vídeo hoje dizendo o que é a taxa Selic, como ela influencia na nossa economia e como isso influencia nos nossos investimentos, porque é isso que é o importante aqui pra gente nesse canal, né? Então, gente, antes da gente conceituar o que é a taxa Selic, a gente vai conceituar primeiro o que são os juros. Os juros nada mais são do que o preço básico do dinheiro. É o preço que a gente espera receber quando a gente abre mão do nosso dinheiro hoje para tê-lo no futuro. A gente quer uma rentabilidade em cima disso, porque a gente está abrindo mão do dinheiro agora para tê-lo daqui 5, 10, 15 anos, o tempo que a gente esperar na nossa aplicação. Então, gente, a gente sempre ouve falar que a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, né? Mas agora a gente vai entender o que ela é de fato. A taxa Selic é a taxa que os bancos cobram uns dos outros quando eles fazem empréstimos entre si, e esses empréstimos são lastreados em títulos públicos, ou seja, o banco dá um título público como garantia para esses empréstimos. E esses empréstimos eles têm um prazo de um dia útil, ou seja, é um empréstimo que vence amanhã. A taxa que paga esses empréstimos é a taxa Selic. A taxa Selic é dividida entre a taxa Selic meta e a taxa Selic efetiva. A taxa Selic meta ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias. E essas reuniões que o Copom faz, eles se baseiam nos dados da economia brasileira, de como eles acham que vai ser, para definir quanto vai ser a taxa Selic meta. E a partir disso, o Banco Central ele tem 3 mecanismos que ele usa para fazer a taxa Selic meta atingir a taxa Selic efetiva. E esses métodos são a reserva compulsória, as operações de open market e a taxa de redesconto. Vou definir aqui agora o que é a reserva compulsória. A reserva compulsória é o percentual do dinheiro que a gente deposita em qualquer banco que vai ficar nos cofres do Banco Central. Quanto maior é essa reserva compulsória, menos dinheiro vai ter circulando na economia. E quanto menor é a reserva compulsória, tem mais dinheiro circulando na economia. E com isso a gente já pode imaginar qual o efeito da reserva compulsória nos juros. Se os juros são o preço do dinheiro, quanto menos dinheiro tem circulando, mais altos são os juros. Ou seja, quando o governo quer aumentar os juros, ele aumenta a reserva compulsória porque tem menos dinheiro circulando. E quando o governo quer diminuir os juros, ele pega e diminui a reserva compulsória, fazendo com que haja mais dinheiro circulando e o dinheiro se torne mais barato. Então, agora a gente vai falar do segundo mecanismo que o Banco Central usa para fazer a taxa Selic meta convergir para a taxa Selic efetiva. Esse mecanismo são as operações de open market, que nada mais é do que a venda ou compra de títulos da dívida pública. Quando o governo quer que haja mais dinheiro circulando, ele vende títulos da dívida pública e assim tem mais dinheiro em circulação. Ou seja, os juros vão cair porque o dinheiro está mais barato. Já quando o governo quer subir a taxa Selic efetiva, o que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos da dívida pública, fazendo com que haja menos dinheiro circulando e assim o dinheiro fique mais caro. Então, né, gente? E o último mecanismo é a taxa de redesconto, que nada mais é do que a taxa que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro aos bancos comerciais. E aí agora você já deve imaginar facilmente que quando a taxa de redesconto é alta, tem menos dinheiro circulando na economia, por consequência, os juros são altos. E quando a taxa de redesconto é baixa, tem mais dinheiro circulando na economia e assim os juros são mais baixos também, porque o dinheiro está mais barato. Então, gente, agora que a gente já conhece a taxa Selic, sabe o que ela é de fato e sabe como o Banco Central faz para fazer com que ela suba ou desça, a gente vai ver os aspectos econômicos dela. Vamos ver como ela influencia na nossa economia. A taxa Selic também pode ser vista como uma medida de risco de se investir ou não no Brasil. Quanto maior a taxa Selic, é porque o risco é maior. E quando o risco é maior, o que a gente espera? Retornos maiores. Então, se o governo está se endividando, está fazendo dívida, e a gente acha que o governo não tem capacidade de honrar a dívida, a gente vai pedir juros maiores.
E é isso que acontece quando a gente vai comprar um título lá do Tesouro, seja eu, sua mãe, sua avó, o carinha lá da esquina, a gente vai pedir mais juros caso haja mais risco. E aí você que é um investidor deve estar pensando assim, eu estou investindo, eu quero usar os juros compostos a meu favor, então é bom que os juros estejam altos, né? Bom, não é bem assim, porque quando os juros estão altos, todo mundo prefere investir nesses títulos da dívida pública em renda fixa do que investir na própria empresa. Ou seja, se não há investimento em formação bruta de capital, a economia tende a declinar cada vez mais e o consumo acaba sendo desestimulado e isso acaba entrando num círculo vicioso. E aqui eu preparei um dado que relaciona tanto a taxa Selic com o índice Bovespa. Então, gente, aqui vocês podem ver o seguinte nesse gráfico. Toda vez que a taxa Selic começa a subir, o índice Bovespa começa a cair. Ou seja, quando há indícios de que o Brasil vai se endividar ou entrar numa crise, os investidores começam a vender suas ações aqui e vão procurar outro lugar para investir. Ou seja, as empresas perdem valor de mercado. Para quem tem investimento em ações, pode ver seu patrimônio se dilapidar durante esse tempo. Mas também é uma boa oportunidade para quem quer comprar ações de boas empresas com preço descontado. Você só tem que ter em mente o seguinte, que por estar havendo uma crise, a empresa também pode encontrar dificuldades em desenvolver suas atividades e até mesmo em se financiar para novos projetos. Ou seja, não basta apenas, vou comprar a empresa com valor descontado. Veja se ela está encontrando dificuldades e veja se vale a pena continuar comprando ações daquela companhia. E isso exige uma análise bem minuciosa de cada companhia para saber se vale ou não a pena comprar ações dela. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha acrescentado para vocês e espero que isso seja de grande ajuda para vocês começarem a investir ou para quem já investe, tomar melhores decisões. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários que eu vou procurar seguir dentro daquilo que eu acredito. Muito obrigado, gente. Até mais!